Ora viva, Januário Namibe, 7 dias, edição de 7 de fevereiro de 2022, coordena o Armando Chicoca, técnica de Cerculembe, Paulo Fernando de Fonseca Ching e moderação é comigo, Augusto Cativa. O governo do Namibe rendeu homenagem aos heróis do 4 de fevereiro, numa altura em que as comunidades locais enfrentam crise alimentar no interior da província devido à seca, doutor. Bem, tem sido prático, tem sido a prática sempre que nós estamos diante de uma festividade, de uma data, de uma efemérides, sobretudo como esta do 4 de fevereiro, fazer o depósito de coroa, não é? Para honrar aqueles que realmente deram o seu máximo para que nós pudéssemos ter uma Angola mais livre, uma Angola libertada, uma Angola tanto que pudesse realmente congregar todos os angolanos. Nós levamos sempre essas iniciativas, mas a grande preocupação que nós temos relativamente a essas comemorativas, a essas homenagens que se fazem, do meu ponto de vista, seria, sobretudo, nós começarmos a refletir qual é o fundamento para nós hoje, jovens, não é? A questão do 4 de fevereiro. Quando nós olhamos para a data de 4 de fevereiro, o que é que nos vem à alma? O que é que nos vem à mente? O que é que nos vem na reflexão? O que é que vem na nossa consciência? Como é que nós festejamos ou comemoramos essa data? Será que todos nós, portanto, temos o feito com aquele espírito realmente de patriotismo? Será que nós conseguimos realmente buscar aquele verdadeiro espírito que realmente possa aqui também congregar todos os outros intervenientes? Porque nós temos vindo a constatar, não é, que quando acontece algumas datas comemorativas igual a esta de 4 de fevereiro, dá-se a entender, não é, que há uma espécie de partidarização destas efemérides. Então é preciso nós começarmos a ver que datas como essas, estamos a falar de 4 de fevereiro, nós podíamos também aqui mencionar o 11 de novembro, podíamos aqui mencionar outras, não é? Outras efemérides, podiam servir como uma espécie de análise, uma espécie de reflexão, sobretudo para vermos o contributo que muitos dos nossos familiares deram. Porque nós não podemos aqui passar a ideia de que existem os que mais combateram e os que menos combateram. Porque nós precisamos aqui de ir buscar qual foi o objetivo fundamental dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos tios, avós, para que realmente naquela noite, pegassem em katana, saíssem realmente para reivindicar o seu direito, para reivindicar aqui da própria liberdade. Apesar que, não devemos passar aqui também, devemos sublinhar que a própria data em si também muitas vezes leva um pouco de reflexão, mas para mim o mais importante não é isso. Acadêmicos e ativistas sociais de Namibe defendem políticas públicas mais realistas e abrangentes para o combate à pobreza. Nós não podemos aqui colocar dizer, não podemos ousar dizer que não está se criar, não há nenhuma política criada para que realmente possamos ultrapassar a questão da fome e a questão da seca. Mas o que se pretende aqui, e devemos valorizar a ideia de cada um de nós, não é? Estamos num país democrático, é necessário que cada um contribua com a sua forma de pensar. O que nos vem à alma é o quê? É que numa situação de género da fome, é preciso nós termos aqui estratégias mais, digamos assim, ágil também. Temos aqui planos de longo, curto prazo e médio prazo. Bem, quando nós estamos a olhar para a questão da fome, precisamos de ver quais são os planos que nós temos ao longo prazo, quais são os planos que nós temos ao médio prazo, quais são os planos que nós temos a curto prazo. Vejamos, quando nós estamos a olhar para a questão da fome, olhamos, temos que fazer da fome e a seca, temos que fazer a construção de chipacas, a companhia de reservatório de água. Está tudo muito bem, mas esse indivíduo que tem fome hoje vai esperar até que este projeto termine? Esta é uma reflexão que nós devemos fazer. Como é que nós agora devemos resolver essa questão? Então é preciso nós começarmos a ter aqui também
um plano a curto prazo. Isso é necessário o quê? Nós temos vindo aqui a ver a questão das próprias doações que se fazem, mas a questão da doação, temos que ver quanto tempo demora para depois nós doarmos aquelas pessoas. Demos a doação, por exemplo, de 3 kg de arroz para hoje. Depois só aqueles indivíduos só terão acesso daqui a mais a um mês. Então, durante esse mês, essas pessoas vão comer o quê? É dessa situação que nós precisamos de refletir. Oséias, bem-vindo ao Namibe em 7 dias e vamos já começar a analisar os temas que marcaram a semana em notícia, na qual o governo do Namibe rendeu homenagem aos heróis do 4 de fevereiro, numa altura em que as comunidades locais enfrentam crise alimentar no interior da província devido à seca. Para dizer o seguinte, de que a situação da homenagem do 4 de fevereiro, que é de 1961, em primeiro essa homenagem, se nós olharmos para a nossa realidade, conseguimos ainda perceber que a nossa história ela ainda é um pouco distorcida. Porque se nós olharmos pelos factos dos protagonistas da história do 4 de fevereiro, ainda ela é difusa. Difusa porque temos várias versões. Por isso é que muitos estudiosos hoje em dia nos dizem que nós ainda não temos a real história de Angola. Sim, há quem até o diz que ainda temos a questão da sociologia, né? Porque depois os factos vão ser narrados como uma história verdadeira da nossa academia. Porque os protagonistas que muitos hoje em dia se dizem que são os que estavam na linha de frente, depois começamos a ter versões um pouco mais diferentes sobre isto. Eu acho que depois a academia há de se encarregar disso para nós tivermos... Mas a homenagem para esses heróis é merecida, porque o ano de 1961 foi o ano marco para todos, porque nós tivemos 3 datas muito importantes neste ano, que é o 4 de janeiro, o 4 de fevereiro, depois o 15 de março, que não era reconhecido, agora felizmente começou a ficar também feliz, porque já é chamado prolongar da luta armada, porque no passado quase não era reconhecido. E todos esses desafios conseguimos perceber nesta luta, que nos antepassados conseguiram se debater, mas ainda assim no nosso interior, no sul de Angola, concretamente na província do Namibe, concretamente no município do Virei, Tomboa e Bibala, a questão da fome continua a ser assolada. E esse assolamento da fome é fruto, por parte de uma razão da seca e por parte também de falta de políticas estruturantes que foram falhando no decorrer de todo o tempo. Empreendedores salineiros de Angola protestam a importação do sal no nosso país, Dr. Fernando Cassinda. É uma preocupação grande, até porque eu não entendo, não é, se realmente nós temos a necessidade de fazer importação de sal, quanto nós temos mais de 20 salinas, não é? Se entende, não se percebe. E vejamos, se nós começarmos a entrar na ideia de começarmos a importar tudo, então cai aqui por terra a questão das próprias iniciativas de pequenas e grandes empresas que nós temos aqui, de pequenos e grandes empresários que nós temos aqui em Angola. Imaginemos que nós temos aqui, por exemplo, na Namibe, várias salinas também, acho que são 2, né? Temos Benguela também temos aqui também, Luanda também tem, também tem, no Kwazulu Sul também tem. Então, por que nós não começamos a potencializar, por exemplo, esses empresários para que realmente possam fornecer o sal necessário para a nossa província, ou seja, para o nosso país? Há essa necessidade emergente de nós começarmos a importar o sal para que... Eu não entendo. Oséias Cachimbi, o que se pode fazer relativamente à suposta importação do sal para o nosso país? Na verdade, se nós olharmos para a questão badalada hoje, é por causa do REA. O REA é a tal famosa Reservas Estratégicas Alimentar, onde está ali a questão da importação da cesta básica. E o sal, ela está também acoplada. Aquilo como, se nós olharmos para o REA, conseguimos perceber que o próprio governo está sem norte. Está sem norte numa perspectiva de que, de um tempo a esta parte, o próprio governo tem estado a incentivar a questão da diversificação da economia. E a diversificação da economia, se nós olharmos, existe um projeto que é o PRODES, onde tem estado a incentivar as pessoas a apostarem na agricultura. E se nós olharmos para o REA e daquilo que são os incentivos à agricultura, existem muitos empresários no setor da agricultura
que acabaram por ter crédito com a banca. E nesta altura, conseguimos perceber desses vários projetos que estão em andamento, com a questão da importação de bens alimentares, vamos conseguir perceber nesta política de concorrência, porque nós já sabemos que a produção feita internamente e as externas, se nós conseguirmos olhar que as externas acabam por ser mais baratas. E o sul de Angola, e o nosso país, o litoral todo, ela tem a produção do sal. Se olharmos do Namibe, furar para Benguela, Kwanza Sul, ir até a Cabinda, conseguimos reparar que existe essa questão da produção do sal. E a produção do sal, do ponto de vista estratégico, nós estamos bem, porque temos Cabinda, olhar para a parte norte, temos a questão do Kwanza Sul, e o Bengo, uma parte, e Benguela, a fornecer o centro-sul de Angola e até a parte leste. Do ponto de vista estratégico, nós estamos bem. O que é que está a acontecer com a nossa realidade? Os nossos governantes começam a perceber que a questão da importação também é uma forma de poder gerar mais corrupção. Porque muitos governantes é das importações onde aproveitam-se para poder fazer as suas falcatruas. Porque já conseguimos perceber que nós temos duas maiores grandes empresas de produção de sal. Uma está em Benguela, outra está no Namibe. E dessas duas grandes empresas, elas têm estado a fornecer. E até uma delas é fornecedora de empresas públicas. E quer dizer, conseguem sustentar o mercado salineiro no país. Infelizmente, nós estamos aqui numa situação que o próprio Estado está agora a criar concorrência com as empresas privadas. E o Estado a concorrer com as empresas privadas, isto mostra de que, fruto de muitas empresas terem entrado na situação do crédito e precisam, nesta altura, reaver a questão do crédito para poder pagar. E com essa inundação, e veja que muitos deles acabaram por fazer esse transbordo e estão aí implicados a questão do IVA, e com o Estado, quando começará, e é aí onde eu digo sempre que nesta altura tudo é questões políticas eleitoralistas, onde não se reflete a quem eles vão poder matar, só o que lhes interessa são programas propagandísticos para situações eleitorais. E para as pessoas, nessa altura, o interesse é muito reduzido. Eu acho que o governo deve refletir nesta situação de que não é a altura de nós importarmos o sal. Não temos necessidade de importarmos o sal. E por outra, nesta política do REA, eu tenho uma visão muito diferente sobre isto. O que é que nós poderíamos fazer? Nós temos plantações, temos até sementes de 3 meses, temos milho de 3 meses. Temos a questão do maçango para 3 meses, a maçambala de 3 meses, que poderíamos potencializar esses agricultores. Em 3 meses nós poderíamos ter N toneladas para podermos abastecer a Angola. Os agricultores conseguiam fazer isso. Infelizmente, nós temos uma situação toda ela inversa. Porque nos foi educado, é assim que os nossos governantes muitos têm essa ideia, de que a importação ela é mais rápida, tem menos custo, mas acaba por depois fazer o quê? Acaba por matar as pequenas e microempresas que vão aparecendo no mercado para poder sustentar o país. Nós temos uma situação que é caricata no passado. Nós tínhamos empresários com fazenda, que simulavam que eram grandes produtores de batata, de cebola, mas importavam. Quer dizer, isto é uma situação que conseguimos perceber que em nada vai ajudar a questão dos micros e pequenos empresários. Em nenhum país cresceu com grandes empresários. Os países sempre cresceram com pequenos e micros empresários. Esse é que fazem a economia circular, porque esse é que vão empregando mais gente, porque as grandes empresas já não empregam muito mais gente, as pequenas e micros, na medida que vão aparecendo mais empresas, vão acabar por agregar mais valores, mais forças de trabalho e vão acabar por pagar mais imposto. Ao pagar mais imposto, o Estado acaba por ter mais dinheiro e consegue fazer face às necessidades coletivas do país. Mas agora, o que nós notamos é que com esta questão da importação do sal, vai dificultar as empresas que aqui estão, e vai acabar por matar estas mesmas empresas. E depois, o que vai acontecer? Vão começar a reduzir o pessoal, e ao reduzir o pessoal, vão acabar por fechar. E o que eu sei que essas empresas, muitas delas têm dificuldade, é questões, às vezes, tecnológicas. O que é que nós poderíamos fazer para questões tecnológicas?
se nós queremos investir no nosso país, era potenciar, era abrir crédito para estas linhas, para que os empresários consumem até com juros bonificados, porque os nossos juros são muito altos na nossa banca, com juros bonificados, o Estado participa por uma parte, para poder facilitar os nossos empresários, para poder estar cada vez mais forte e concorrer a nível da SADC, porque se nós olharmos, Angola está aí, estamos a entrar no comércio livre, é preciso ver que os nossos empresários, para entrar nesse comércio, estejam robustos. E se não tiverem robusto, com esta situação de livre comércio, vamos conseguir perceber que os nossos empresários serão engolidos. E nós não queremos essa situação de engolimento, apesar que eu sou keynesianista, nessa perspectiva de defesa de que a economia ela é feita na questão do mercado, entre a procura e a oferta, mas nós também precisamos potenciar os nossos empresários para que estejam robustos e fazer frente aos desafios que o Estado tem para a nossa Angola, porque do contrário vamos poder matar as nossas pequenas empresas. Ok, muito obrigado, José Ascachinde. Fiscais do IDF no Namibe disparam com caçadeira vendedores de lenha e carvão. Fernando Gacinda. Uma situação muito triste. Uma situação muito triste, até porque quase todos os temas hoje estão concatenados. Vejamos que estamos a falar de pessoas que na busca de sobrevivência têm buscado tanto aqui a venda de carvão, as queimadas que se fazem para a produção do carvão, para ver realmente se consigam dar uma sustentabilidade às famílias. Evidentemente que, na busca da necessidade, quando estamos a resolver a questão da fome, por outro lado, também podemos prejudicar a própria natureza. Bem, aí temos os dois males. Mas qual é o mal menor? O mal menor é o maior seria nós vermos as pessoas a morrerem. E o menor talvez seria necessariamente o que estamos a assistir, que algumas pessoas têm de derrubar tanto algumas árvores, que é para fazer o negócio do carvão. São realmente questões que nós devemos analisar com muita precaução. Por quê? Porque nós sabemos muito bem, há zonas aqui na Bibala, companhia, que nós vemos que aquele povo que está lá só tem essa atividade, não é, da venda de carvão como uma saída. Até porque o Zé disse muito bem, nós precisamos de identificar quais são os pontos fortes daqueles indivíduos ali. Ali é sobretudo a criação de gado. Hoje não tem. Morrer assim também não pode. Mas eles sabem que aqui alguma coisa aqui, alguns indivíduos precisam, a população precisa, necessita. É o quê? É o carvão. Neste caso, entre morrer hoje e morrer amanhã de fome, então preferem, portanto, morrer talvez amanhã fazendo alguma coisa. Mesmo que choque, às vezes. O que se pretende aqui é fazer as pessoas entenderem, não, eu não posso morrer hoje sabendo que tenho alguma coisa para produzir. Por isso é que aquelas pessoas vendem tudo que vem. Os indumos acompanham, e o que eles querem, sobretudo, é pelo menos termos aqui alguma coisa para dar de comer aos nossos filhos. Agora, aparece aqui, portanto, os homens da fiscalização e fazem, portanto, aqui caça bruxa, podíamos assim dizer, às vezes estão a entender que são bruxos em companhia e aplicam aqui, portanto, um peso desigual a estes nossos irmãos. É de lamentar, é de condenar, né? É de condenar. Por quê? Porque nós sabemos qual é a realidade que nós temos. Nós temos a questão da fome, temos a questão da pobreza extrema e temos aqui um governo que não quer também decretar o estado de emergência. Imaginemos essa situação. Em que dilema nós estamos agora? Como é que nós vamos enquadrar, por exemplo, aquele indivíduo que desde sempre só se dedicou na criação de gado? Hoje não tem gado, não tem nada para cultivar. Vai comer o quê? Então nós às vezes precisamos agora começamos a refletir. Então, quais são as políticas reais que nós criamos para contrapor essa situação? Não há. Não temos. E agora? E o indivíduo sai que quer para tentar resolver também um pouco a questão do estômago, aparece também outro com caçadeira, tira a vida do indivíduo. Isso amanhã pode começar a criar revoltas. Então, se o Estado entende, nós entendemos que as plantas, as árvores estão lá também, têm grande potencialidade naquilo que é o ecossistema, está tudo muito bem, nós admitimos isso. É verdade, aplaudimos essa situação, mas agora vamos ver a questão da vida humana. Vamos ver aí as pessoas que estão lá, vão comer quê? Vão sobreviver de quê? Então, se o Estado entende que devemos regularizar essas práticas, sim. Então, quais são as políticas que devem ser criadas para que realmente essas pessoas deixem de praticar, portanto, tais atividades? Isso é que nós devemos começar a refletir. Aqui hoje, na questão da fome, não basta só simplesmente proibir. É preciso
colocar propostas reais para que aquelas pessoas tenham uma saída. Agora, proibir, não faça isso depois. Não, e vou fazer o quê? Se vira. Vou se virar como? Então a única saída que os indivíduos têm é realmente começar a buscar fazer venda de carvões à companhia, mesmo que é desorganizado, o indivíduo faz. Então eu acho que o nosso governo precisa realmente começar a entender, quando proíbe alguma coisa, deve necessariamente também contrapor, ou seja, colocar a proposta de solução, talvez, para essas pessoas. Se nós analisarmos os criadores, ou os queimadores, ou fazedores, os produtores de carvão, são vítimas. Vítimas de que os maiores consumidores do carvão não são as pessoas das zonas rurais. Os maiores consumidores do carvão são as pessoas das zonas urbanas. Se nós olharmos todos os dias, irmos pela via Namibe-Lubango e ver quais são os carros de luxos que param, que alimentam, que incentivam as pessoas a produzirem o carvão, são todas as mesmas pessoas que mandam proibir. São eles, são vítimas. O que é que nós precisamos? O que é que o IDF? Afinal, o IDF é o quê? É o Instituto de Desenvolvimento Florestal. Nisto, poderia até aqui gizar políticas de reflorestar aquelas zonas. É um pouco o que acontece em qualquer parte do mundo. Existe o abate de árvores que seja de forma organizada e revoltar a repovoar as mesmas plantações não é problema nenhum. O que é que nós poderíamos, e até é assim que se diz, que quando se faz a questão da reflorestação, no IDF, a questão da reflorestação, se nós tivermos que destruir 5 plantas ou 5 árvores, vamos plantar 15. Se não, para compensar, se nós voltamos a destruir 10 ou 17, vamos plantar 20. O que aqui falta é gizar políticas para reflorestar essas zonas. Nós entendemos que o facto do abate de árvores dá aquelas questões de problemas ambientais. E desta razão é uma situação que é preocupante. Mas precisamos chegar naquelas comunidades, ensiná-los a questão da educação ambiental. As pessoas eles precisam aprender a educação ambiental. Dizer-los assim, olha, quando estás a derrubar 2 árvores para a queima do carvão, é preciso que se plante mais 10, para que daqui a 3, 4 anos volte a reflorescer e voltas a fazer esse trabalho. E eu entendo que é preciso que se organize esse mercado, esse trabalho. Mas é preciso que essas comunidades tenham essa educação sobre a questão ambiental. Cobranças de 20 mil kwanzas por teste da Covid-19 no Cunene inquieta cidadãos angolanos na travessia para a República da Namíbia. Na verdade, não me revejo. Nós olhamos, estamos sempre a nos debater com a questão da fome e sabemos muito bem que uma boa parte das pessoas que vão para lá, aqui mesmo, basta nós olharmos aqui na Santa Clara, a mulher ver que uma boa parte das pessoas que vão para lá, para a Namíbia e ao Xacate, são aquelas senhoras que vão lá simplesmente à busca do negócio, de pequenos negócios, e outras ficam ali que é para servir de facilitadoras. Você vai lá, faz a sua compra, ele a pega, põe na cabeça a companhia, é essa ajuda que fazem. Onde é que vai tirar 20 mil essa pessoa para apresentar, por exemplo, a questão do teste? Não entendo. Nesta altura do campeonato, mais vale fazer um teste ou ter 10 mil, 20 mil de bolso? Quanto é que ganha a pessoa, por exemplo? Nós temos aqui pessoas que ganham muito mal. Temos famílias que o salário nem chega a 20 mil. Vamos colocar essa análise. Será? É mais fácil ter um teste ou mais fácil nós temos aqui um saco de arroz em casa? Onde é que esses senhores, a única pessoa que pode talvez conseguir um teste somos nós, talvez, que temos um pouco de salário, mas aquelas pessoas, até nós também temos a dificuldade. Você pode tirar 20 mil para fazer um teste, não vou mais. E se nós olharmos para as províncias de fronteira, conseguimos perceber que primeiro é que as pessoas que muito se deslocam para a Namíbia nesta altura são as pessoas que vão mais por razões de saúde, porque há muita gente que faz consulta para a Namíbia e talvez isso também, alguém já com essa dificuldade de saúde e que provavelmente terá outros custos avultados dentro da Namíbia e acaba por pagar um teste de 20 mil. Uma situação que estou aqui a refletir, para quem conhece o Cunene bem naquela palma da mão, desde os marcos 9, 21, 27 para aquela toda a zona, é para aquelas crianças que estudam na Namíbia. Nós temos pessoas da fronteira, tanto no Quando Cubango, tanto no Cunene, e que estudam na Namíbia. Pessoas da fronteira. Nós temos crianças
que não falam português, falam fluentemente inglês e falam as línguas nativas dele, por exemplo, o Chikwanyama, ou falam, por exemplo, a questão do Ganguela, mas não falam a língua portuguesa porque estão na fronteira. Dominam as línguas da Namíbia, mas não dominam o português, que é o nosso, porque estão no linear da fronteira. Eu não sei como é que o governo angolano também está a olhar para essas famílias, para a questão dos testes. Este aqui me parece é a minha maior preocupação, se voltam também a ter essa isenção, ou também poderiam pagar os 20 mil kwanza, como se fosse, por exemplo, o senhor Fernando Hacinda, que esteja a sair do Namíbia, por exemplo, para ir fazer compra na Namíbia, porque até porque o Hacinda se calhar gosta um pouco mais de turismo, para ir para aquela zona e pagar um teste de 20 mil kwanzas. Eu, nessa altura, pelo menos, já estou de fora de ouvir deste valor, porque não tenho condições para lá estar. Agora, o que é que nós poderíamos fazer para esta realidade? É olharmos para as comunidades das fronteiras. E até porque, no passado, as pessoas das fronteiras quase que não usam passaporte para entrar para a Namíbia. É uma linguagem que é salva-conduto, que eles usam, é uma folha de formato A4, que é carimbado, até porque muitas delas já são conhecidas, frequentam aquilo num piscar de olho de um vai e volta, e é preciso que, para essas razões, é preciso que olhe-se com olhos de ver para esta comunidade, para essas zonas muito mais próximas da fronteira. Ok, muito obrigado, e assim também vamos terminar este espaço Namíbia em 7 dias, edição de segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Voltaremos a estar juntos, sensivelmente, daqui a 7 dias. Estamos juntos.